O vídeo já vai começar, mas antes, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Meus irmãos, vamos abrir a palavra de Deus no Salmo de número 51. Este é um dos salmos, acho que mais conhecidos, depois do Salmo 23, né? Esse Salmo de Davi. E eu queria tratar, à luz desse texto, sobre avivamento pessoal. Avivamento pessoal. Uma das coisas que nós aprendemos essa semana é que todos nós, né, estamos vivos fisicamente e vivos o quê? Espiritualmente. Para a gente estar vivo espiritualmente, nós precisamos de alimento, de comer. E a Bíblia é o nosso alimento. Para estar vivos, nós precisamos o quê? Respirar. E a oração é o oxigênio da vida espiritual. Mas em terceiro lugar, para a gente estar vivo, nós precisamos estar também o quê? Pulsando. Quando para o pulso, é que você já morreu. E o nosso pulso é justamente a nossa vida de adoração, que envolve louvor, gratidão, contentamento, satisfação. E todos nós passamos por crises, todos nós caímos em pecado. Todo crente. Não há nenhum santo na terra, por mais santo que ele pensa ser, que ele não possa cair num pecado, numa tentação. E esse Salmo 51 vai registrar justamente a experiência de Davi. E se você observar aqui, esse salmo ele tem um contexto de produção. Certo? Diz assim: ao mestre de canto, salmo de Davi, quando o profeta Natã veio ter com ele, depois de haver ele possuído Betseba. Todo mundo conhece a história, e essa história está registrada lá em 2 Samuel, capítulo 12, versos de 1 a 15. Entre o homicídio, ou entre o adultério de Davi, a prática do homicídio, Davi mandou assassinar Urias. Os comentaristas dizem que nesse período, houve um período aí, de alguns meses, alguns colocam até o período de 1 ano. Mas eu entendo que tem que ser de meses de 1 ano, porque Betseba ficou grávida, e Davi, depois de ter sido confrontado aqui por Natã, ele vai compor esse salmo. Alguns dizem que antes de compor o Salmo 51, dá um pulinho lá atrás, Davi compôs o Salmo 32. Porque nesse período, vamos pensar aqui em período de 9 meses, 1 ano. De 9 meses a 1 ano. Davi havia escondido o seu pecado. Ninguém sabia do seu pecado, a não ser um dos seus soldados, né, um dos seus generais,
Mas a coisa estava restrita a ele e a Betseba. E é tão interessante que durante esse período, veja lá no Salmo 32, ele vai dizer no versículo 3: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Então, enquanto Davi, naquele período de tempo, conviveu com aquele pecado secreto, ou com aqueles pecados secretos, ele foi afetado do ponto de vista físico, do ponto de vista emocional e do ponto de vista o quê? Espiritual. E a mão de Deus o quê? Pesava sobre ele. E se você observar esse Salmo 32, veja aí, Salmo de Davi, Salmo didático. O que significa isso? É que tanto o acontecimento do Salmo 51, quanto os desdobramentos do que aconteceu, Davi quer nos ensinar, para que a gente não caia no mesmo erro. E eu queria, a partir do Salmo 51, e eu vou resumir este salmo em 3 palavras, ou 3 divisões bem simples. Salmo de número 51. Dos versos 1 a 7, você vai usar a expressão assim: lava-me. Lava-me. Anota aí. Salmo 51, de 1 a 7. Lava-me. Dos versos 8 a 12, você vai usar a expressão restitui-me. Restitui-me. E, a partir do versículo 13 ao versículo 19, Davi vai usar uma expressão assim: usa-me. Usa-me. Lava-me, restitui-me e usa-me. Tá certo? Então vamos ler o Salmo. E esse Salmo é um Salmo de confissão e arrependimento. Aquilo que os entendidos chamam de um Salmo penitencial, onde ele está pedindo perdão a Deus pelos seus pecados. Ele começa dizendo: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica o meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre o quê? Diante de mim. Em primeiro lugar, vamos destacar aqui as palavras que Davi usa para descrever o seu pecado. Ele usa, veja aí, no versículo 51, versículo 1, ele diz transgressões. No versículo 2, ele usa a expressão iniquidade. E também no versículo 2, ele usa a palavra pecado. Então, ele dá nome para os seus pecados. Os meus pecados são transgressões à lei de Deus. Os meus pecados são iniquidades, são coisas abomináveis diante de Deus, iníquas, que somente um iníquo deve praticar, um crente não deve praticar. E ele chama o meu pecado, que significa aquilo que é viver ou cometer algo que está fora da vontade de Deus. É muito importante você entender também aí que Davi, ele apela para alguns atributos de Deus. Ele fala que Deus é benigno, ele fala das misericórdias de Deus,
Então ele faz um apelo para aquilo que o pastor Hernandes colocou aqui no Salmo 85. Os atributos de Deus que manifestam a sua graça, a sua misericórdia, a sua compaixão para conosco. Mas se você observar bem, Davi vai dizer outra coisa que é muito importante aqui. Ele vai usar todos os pronomes na primeira pessoa. Ele não projeta o seu pecado, ele não racionaliza o seu pecado, ele não transfere a culpa, ele diz: o pecado é meu. É meu. Ele usa a expressão as minhas transgressões, ele fala da minha iniquidade, ele fala do meu o quê? Pecado. E é tão interessante, meus amados irmãos, que isso é muito importante a gente entender. É que nós, muitas vezes, quando nós cometemos um pecado, nós temos que dar nome para esse pecado e assumirmos a responsabilidade. O pecado é meu. Não foi porque Betseba esqueceu a janela aberta, né? E eu estava sem o que fazer e fui lá. Ele não disse que a culpa foi dela. Ele não culpou as suas carências sexuais, talvez por estar com problema com a filha de Saul, que ele era casado com a filha Amical, né? Ele não culpa isso. Ele diz: o pecado é meu, as transgressões são minhas. Veja que ele usa também alguns verbos aqui que são muito interessantes, porque ele pede a Deus compaixão, benignidade, misericórdia. Mas ele vai usar também algumas palavras para identificar o que o pecado causa na nossa vida como crente. Ele diz assim: apaga as minhas o quê? Transgressões. O que é apagar as minhas transgressões? É que sempre aquela ideia de que o pecado fica o quê? Registrado. Apagar aqui é aquela ideia que aparece lá em Colossenses, que Cristo, ele, pelo seu sacrifício, ele rasgou todas as nossas dívidas. É como se o pecado fosse um registro contábil. E na reconciliação com Deus em Cristo, aquela conta é paga. E a dívida é o quê? Apagada. Então a ideia de apagar aqui é a ideia de dívida. Eu estou em dívida para com Deus. Outra expressão que ele usa aqui, que eu acho que é no versículo 2, e os psicólogos podem até explicar isso: lava-me. Lava-me não parcialmente, mas ele diz: lava-me o quê? Completamente. A ideia é que o pecado cria a culpa e a pessoa se sente o quê? Suja, impura. Por isso que a gente usa aquela expressão: o sangue de Jesus o que me lavou. Quem são esses que estão agora diante do Cordeiro? Foram aqueles que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Quem já aqui tentou dormir sujo? Um lençol branco na noite de calor. Não é incômodo? É incômodo. Você se sente sujo, você se sente impuro. Você se sente incomodado pela sujeira. Mas ele usa outra expressão. Ele usa apaga, ele usa lava-me, e aí ele usa uma expressão que vem do cerimonialismo. Ele diz: purifica-me do meu pecado. Do meu pecado.
E aqui, meus amados irmãos, nós temos aqui todo um conceito do que é pecado, do sujeito pecador, do perdão de Deus, das consequências que esse pecado traz para a vida do crente. Mas vamos seguir, e a gente vai entendendo aos poucos. Ele está pedindo aqui, qual é a primeira palavra? Lava-me. Lava-me. Aí ele vai dizer, no versículo 4, no versículo 3, ele diz assim: pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre o quê? Diante de mim. Isso aqui é um paralelismo, ele repete a mesma ideia. É um paralelismo sinonímico. Ele diz assim: pois eu conheço as minhas transgressões. Então ele está dizendo: eu sei, se ninguém sabe, eu sei o que eu fiz. Eu estou consciente, eu conheço. E esse conhecer aqui não é um conhecer teórico, eu conheço porque eu pratiquei, eu fiz isso, eu conheço. E sabe o que ele vai dizer? Ele diz: e eu não consigo esquecer o que eu fiz, porque o meu pecado está sempre o quê? Diante de mim. O que significa isso? Significa que o pecado fica martelando na sua cabeça, não é isso? Eu conheço. Você se lembra que quando ele é confrontado por Natã, Natã diz: olha, conta aquela historinha da ovelhinha lá. E Davi deu uma crise de justiceiro, etc. Quem é esse homem aí? Natã falou: é você. É você, Davi, foi você que fez isso. Ali ele foi confrontado no seu pecado pelo profeta. E naquele mesmo momento o profeta disse que Deus perdoaria o seu pecado, mas ele teria que assumir as consequências decorrentes daquele pecado. Tá certo? Às vezes, Deus perdoa, mas as cicatrizes, os problemas, os desdobramentos do pecado, nós não estamos livres dele. Tá certo? Você resolveu trocar de esposa, mas você tem filhos pequenos. E esse pecado seu vai trazer consequências para dentro da sua casa. Porque você não pode acabar com os filhos. Você pode até trocar de marido e mulher, pode trocar. Pode, não deve, mas pode. Mas se você tiver filhos, você está encrencado para o resto da vida. Vocês estão me entendendo ou não? Mas veja como Davi, ele é agente, né? Eu gosto de Davi porque ele... Davi é o cara. O que ele vai dizer aí? Ele diz no versículo 4, que não somente ele conhece o seu pecado, e o seu pecado está sempre na memória dele, porque ele mesmo depois de perdoado, você não sofre amnésia, tá? De pecado. Aquele pecado pode não lhe prejudicar mais espiritualmente, mas você não tem trauma. Não existe trauma de pecado. Só Deus esquece os nossos pecados, mas nós não esquecemos. Fica o registro da memória. Mas Davi vai, no versículo 4, também dizer que o seu pecado não foi somente contra ele mesmo, contra a sua família, contra Urias, contra a sua esposa, que ele tomou depois como esposa, Betseba, mas o seu pecado foi contra Deus. E esse é o ponto que ele está querendo enfatizar aqui.
Veja o que ele diz. No versículo 4, vamos ler juntos? Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Senhor, eu pequei, e tudo que o Senhor falar, e tudo que o Senhor julgar, o Senhor está plenamente o quê? Correto. É por isso que eu acho que Davi é um homem segundo o coração de Deus, porque com Adão não foi assim, né? Adão diz assim: Senhor, a mulher que me deste. Olha, sem vergonha do Adão. A mulher que me deste. E eu não sei como é que foi o relacionamento de Adão, porque ele viveu 800 anos com a mesma mulher. A turma comemora 50 e está achando que está bombando. Adão viveu 800 anos. Então eu queria chamar a sua atenção para como Davi, ele vai a partir da sua experiência nos ajudando. Nos ajudando. Ele diz: eu não somente pequei contra ti, eu sou um pecador por natureza. Eu não sou pecador porque eu pequei. E ele vai dizer no versículo 5, eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Veja que isso aqui está lá em 1 João, 3 desculpas que você usa. Primeiro, você acha que você pode pecar e continuar tendo comunhão com Deus. Segundo, você pode pecar e achar que não é pecador, fazendo Deus de mentiroso. Mas Davi aqui, ele não somente reconhece os seus atos pecaminosos, mas ele também reconhece a sua natureza, o quê? Pecaminosa. Pecaminosa. Irmãos, essa deve ser a atitude de todo crente quando nós o quê? Pecarmos. Vamos dar um pulinho lá, por favor. Em Romanos capítulo 4. Queria só destacar um ponto aqui para vocês. Quando Paulo vai falar sobre a justificação pela fé, Paulo vai usar 2 exemplos aí do Antigo Testamento. Um é Abraão e outro é Davi. E veja no versículo 5, diz assim, Romanos 4, 5. Mas ao que trabalha, porém, crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independentemente o quê? De obras. E ele vai citar o Salmo 32. Bem-aventurado aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Então Davi aqui, ele foi justificado pela sua fé. Ele não foi salvo pelas suas obras. E ele, nesse Salmo 51, ele está mostrando para mim e para você, como nós que somos crentes, justificados pela fé, devemos tratar o pecado na nossa vida. Vocês estão entendendo ou não? Lava-me. Lava-me. Davi vai dizer, eu pequei contra ti, o Senhor tem todo o direito de me julgar como o Senhor quiser. Eu pequei porque eu sou pecador mesmo, eu nasci em iniquidade, desde o ventre materno eu sou pecador. E eu quero dizer uma coisa também para o Senhor, Deus. Não adianta
eu negar isso, sabe por quê? Porque o Senhor se compraz, na verdade, no íntimo. E no recôndito, me faz o quê? Conhecer? Sabedoria. O que significa isso, irmãos? Significa que não dá para ser hipócrita diante de Deus, porque Deus sabe o quê? Todas as coisas. Preste atenção, quando eu confesso um pecado a Deus, arrependido, pedindo perdão de Deus, eu não estou fazendo isso para informar a Deus o que Ele não sabia. Ele já sabia de tudo. Tá certo? A confissão de pecado é justamente o reconhecimento daquilo que eu fiz e o pedido de perdão. É isso que Deus quer da gente. Aquele que encobre as suas transgressões, jamais prosperará. Mas aquele que as confessa e deixa, alcançará o quê? Misericórdia. Esse é o poder da confissão. Por isso que ele vai colocar no Salmo 32, todo homem piedoso, quando pecar, já vai correr para ti, já para pedir perdão. Não fica aí escondendo pecado, né? Se você tem aí pecado de estimação, pecado intocável, né? Não faz isso não. Põe para fora, pede a Deus libertação, confessa isso aí. Vamos lá. Davi vai usar no versículo 7 uma figura muito interessante para encerrar essa questão do lava-me. Lava-me. Então, o que é que é isso? Purifica-me com hisopo e ficarei o quê? Mais o quê? E ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. É outro paralelismo. O que é que significa isso? Quando o sumo sacerdote, no dia de Yom Kippur, ele entrava no Santo dos Santos e aspergia o sangue e fazia a cobertura do pecado, parte daquele sangue era usado pelo sacerdote. Essa questão do hisopo aí é uma árvore cheia de uns galhos finos. O sacerdote então molhava essa árvore assim no sangue e fazia assim em cima do aspergia sobre o povo. Em outras palavras, ele está dizendo sacrifício feito, perdão o quê? Apropriado. Vocês estão o quê? Perdoados. O ato de aspergir com hisopo o sangue sobre o povo simbolizava que o povo estava perdoado, purificado dos seus pecados. Amém? Então, nós muitas vezes, preste atenção, eu acho que isso não acontece com você, é só comigo. Às vezes, você tem um pecado, você comete o pecado, você confessa o pecado, Deus perdoa o pecado, mas você fica achando que Deus não perdoou. Lembra disso? Principalmente vocês mulheres, no relacionamento conjugal. Vocês têm um hábito de levantar a capivara de coisa que já foi perdoada. Já pensou nisso? Não tem gente que tem toque de guardar a conta paga? Por isso que as contabilidades dizem que o prazo máximo para guardar isso são 5 anos. Porque tem gente, se puder, ele guarda para a vida toda. Está pago e ele fica com medo de um dia ser cobrado de novo. E ele não ter o recibo para provar que está pago. Vamos lá, só para a gente entender isso, vamos para o livro do profeta Miqueias, capítulo 7. Miqueias, capítulo 7.
Acharam aí? Miqueias capítulo 7. Versículo 18, o que é que diz? Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade, e ti o quê? Esqueces da transgressão do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades, e lançará todos os nossos pecados nas... Você já pensou, se hoje, no final da tarde, Deus disser para você assim, olha, os pecados de hoje estão perdoados, mas não caia na besteira de fazer de novo, que eu não vou perdoar mais. É assim? O que Deus faz? No outro dia, quando você acorda, Ele renova sobre você e sobre nós as suas misericórdias. Por isso nós não somos o quê? Consumidos. E eu fico pensando, por que isso? Eu fico pensando, porque Deus, Ele é eterno, e o seu perdão é eterno. Mas nós somos limitados, históricos, e os nossos pecados são o quê? Históricos. Lembra que Davi fala assim, Senhor, não esqueças dos pecados da minha mocidade. Porque todo mundo pensa que só os jovens pecam mais, não é isso? Não tem um negócio assim? Os velhos não estão sem vergonha, não? Os adultos? Irmãos, nós precisamos tratar o pecado da nossa vida como Deus trata. E eu tenho plena certeza, eu estou convencido biblicamente, que os grandes pecados da nossa vida não são os pecados por ação, porque todos os pecados por ação, eles já estão perdoados, mas eu fico com medo, porque no juízo final, no checklist que tem lá, vai dizer assim, tive fome e não me deste comer, tive sede e não deste de beber. Ou seja, os maiores pecados nossos são os pecados da omissão. O bem que eu deveria fazer, esse eu não faço. Mas graças a Deus também, os pecados da omissão tá no pacote do sangue de Cristo, tá? É só para você pensar um pouquinho, porque quando a gente fala de pecado, só pensa em adultério, em sexo, não sei o quê, né? Não, pecado da omissão. Mas vamos voltar lá para o Salmo 51. Então, encerrando no versículo 7, qual é o pedido de Davi? Lava-me, purifica-me. A partir do versículo 8 até o versículo 12, ele vai pedir a Deus que restitua para ele as coisas que o pecado tirou. Você está entendendo? A primeira coisa que o pecado tira na minha vida e na sua vida, o que é? A alegria da comunhão com Deus. Veja como é que ele vai, a partir do versículo 8, dizer. O que ele diz? Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos, o quê? Que esmagaste. Faze-me ouvir júbilo e alegria. A Bíblia fala que Deus, Ele nos cerca de cânticos de livramentos. Por isso que eu estou chamando a atenção de vocês, para a gente ter uma vida com Deus, o pulso nosso, a nossa pressão, ela está normal quando a gente convive com gratidão e louvor, adoração.
E ninguém adora a Deus triste, pode adorar? A expressão de louvor, de adoração, é uma expressão de estar na presença de Deus. E na presença de Deus, na comunhão com Deus, a plenitude de alegria, de satisfação. Então, se o pecado me achatou, se o pecado me trouxe abatimento, sequidão de estio, tristeza, se a tua mão pesava sobre mim e eu fui esmagado, Senhor, agora que o louvor seja restaurado através da alegria, dos cânticos. Depois ele vai, no versículo 9, explicar uma coisa que só na língua hebraica a gente pode entender. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. O que significa esconder o rosto? Lembra que na bênção araônica, o Senhor levante o seu rosto sobre vós, não é isso? E Ele te deu o quê? A paz. O que significa isso? Significa que quando eu estou bem com Deus, Deus Ele levanta a sua face para mim. E é uma coisa muito interessante para a gente entender aqui, é que Ele não está, nessa palavra aqui, esconde o rosto dos meus pecados, porque quando Ele esconde o rosto do pecado, Ele está dizendo assim, levante o seu rosto. Vamos pegar lá para você entender, Números capítulo 6, Números capítulo 6. Versículo 22. Disse o Senhor a Moisés, fala a Arão e a seus filhos, dizendo, assim abençoareis os filhos de Israel, e dir-lhe-eis. Vamos ler juntos lá? O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê o quê? A paz. É como se eu estivesse agora, restitui-me a tua aprovação, restitui a bênção que o Senhor está olhando para mim. Terceiro, o que Davi vai pedir? Restitui-me. E ele vai dizer no versículo 10, cria em mim, ó Deus, um coração o quê? Puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Restitui-me a pureza de coração. Restitui-me um coração limpo. Não é isso que Jesus diz? Que os limpos de coração verão a Deus. É como se o pecado escondesse Deus. E ele está agora pedindo para fazer essa mudança interior. E Davi sabia, porque ele diz lá, eu nasci na iniquidade. Ele sabia que o pecado estava onde? No coração. É do coração do homem que procede. Se a gente não tratar do coração, irmãos, não adianta querer achar que você vai enfrentar o pecado simplesmente fugindo ou com as suas próprias forças. Tá certo? Jesus já põe isso lá em Marcos capítulo 7. Nesse restitui-me, ele vai dizer no versículo 11, o que ele diz aí? Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu santo Espírito. O pecado nos joga para fora da presença de Deus, porque Deus é luz. E aqui tem uma coisa que, pessoal, o que significa não me retires o teu Santo Espírito? Vocês sabem que Davi, ele está falando aqui
não do conceito novo testamentário de selo do Espírito Santo. Ele está falando aqui do selo do Espírito de unção. Porque Davi sabe, na experiência, ele foi ungido por Samuel ainda menino. Mas durante o seu período de adolescência, até eles tomar posse, ele passou de 20 a 25 anos. E ele viu, quando Deus retirou de Saul o espírito da unção. E diz lá, e um espírito mau da parte de Deus começou a perturbar o quê? A Davi, a Saul. Então ele diz assim, eu não quero perder a minha unção. Eu não quero perder a minha posição diante de ti. Dando continuidade, ele vai pedir agora, restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me como um espírito o quê? Voluntário. Restituir aqui não é trazer de volta a alegria que o pecado levou. E Neemias diz, a alegria do Senhor é a nossa força. Ele está pedindo aqui que ele seja então sustentado por essa alegria, por essa comunhão maravilhosa, que somente eu e você nós temos através de Cristo Jesus. A última parte do Salmo vai do versículo 3, do 13 até o versículo 19. Se ele diz lava-me, se ele diz restitui-me, então depois de lavado, depois de restaurado e restituído, ele está apto agora ao quê? A ser usado por Deus. Porque ele agora é um vaso limpo, é um vaso perdoado. É um homem que recebeu de Deus restauração, restituição. E a primeira coisa que ele vai dizer aí é que Deus o use para ensinar aos transgressores os teus caminhos e os pecadores se converterão o quê? A ti. Irmãos, isso aqui é lindo demais, porque só ensina pecador quem é pecador perdoado. Mas Davi, ele é um pecador que quer ensinar os pecadores os caminhos de Deus. E o seu propósito é que os pecadores o quê? Se convertam. Se convertam. Veja o que nós fazemos. Só quem pode pregar o Evangelho é quem foi transformado pelo poder do Evangelho. Usa-me para ensinar os pecadores o teu caminho. Depois, ele diz no versículo 14, livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará o quê? A tua justiça. Usa-me para ensinar, usa-me para que eu possa proclamar a tua justiça. Depois ele vai usar uma terceira expressão, veja no versículo 15. Vamos juntos? O que ele diz? Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Livrar, ensinar, exaltar a justiça de Deus e louvar agora com seus lábios, cantar. Você imagine, nesse período que Davi ficou abatido, ele como um compositor sacro, como um homem de Deus, um poeta sacro, o que é que ele sofreu? Mas agora ele está pedindo, dizendo, Senhor, depois de lavado, depois de
restituído, eu posso abrir a minha boca e cantar louvores ao teu nome. No versículo 17 em diante, ele vai dizer: sacrifícios agradáveis a Deus, no versículo 16, pois não te comprases em sacrifício, do contrário eu te os daria, e não te agradas de holocausto. Ele está dizendo que o melhor sacrifício aqui é de lábios que confessam o seu nome. Mas do 17 em diante ele vai dizer: sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. E agora ele vai dar testemunho a partir do versículo 18 para todos. Ele vai dizer: faze bem a Sião, segundo a tua boa vontade, edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás do sacrifício de justiça, dos holocaustos, das ofertas queimadas, e sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Para a gente entender isso, dá uma volta lá para os 32, por favor. O que Davi está colocando aqui? Davi, ele vai, no Salmo 32, retomar a sua vida de testemunho, a sua vida de culto, a sua vida de adoração. Vocês se lembram, dentro do contexto de Davi, que quando a criança, o seu filho com Betseba estava vivo, ele se isolou, ele jejuou, ele orou, ele ficou um tempo sem comer. Aí ele recebe a notícia da morte da criança. E ele então se levanta e diz: eu orei, Deus não atendeu. Ela não pode vir a mim, mas eu irei a ela. E aí, ele retoma a sua vida. Certo? A sua vida como rei, a sua vida como adorador. E ele diz lá no versículo 10 do Salmo 32: muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Aí ele faz um convite coletivo, ele diz assim: alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos, exultai vós todos que sois retos, o que de coração. Quando, irmãos, um crente é perdoado, quando um crente passa por uma experiência dessa como Davi, e ele recebe a restauração de Deus, e ele passa, de uma certa forma, a ser um influenciador congregacional coletivo. Vamos para o Salmo 66. Vamos ficar de pé para a gente ler. Salmo 66. Versículo 13 em diante, diz assim: entrarei na tua casa com holocaustos, pagar-te-ei os meus votos, que proferiram os meus lábios e que no dia da angústia prometeu a minha boca. Veja que crente promete muita coisa na angústia, não promete? Que vai voltar a dar dízimo, que vai voltar para a igreja, que vai orar mais, vai ler a Bíblia. Mas eu acho lindo isso aqui. Versículo 16, vamos ler bem forte aí. O que ele diz? Vinde, ouvi todos vós, que temeis a Deus, e vos contarei o que tem Ele feito por minha alma. Amém? O que Deus fez por minha alma, ninguém pode fazer. Só Ele pode fazer. Irmãos, avivamento é assim, a gente começa tratando dos pecados na vida da gente. Tá certo? Uma pergunta que é:
fácil para vocês responderem isso. Uma boa adoração faz bons adoradores, ou bons adoradores realizam boa adoração? Hein? Primeiro ou a segunda? A segunda. A gente canta: vim para adorar-te. Se você é um bom adorador individual, se você está cuidando do seu coração, do seu alma, quando você chega aqui, você nem importa se está desafinado, dá umas derrapadas, você está com o coração cheio de adoração. Aí você diz: vinde e ouvi o que Deus tem feito, o quê? Pela minha alma. Amém? Então vê se você anima aí, tá? Senhor Deus, muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado pela vida de Davi, o teu servo, que tanto nos ensina através da experiência dele contigo. Tira de nós a hipocrisia, a falsidade. Tira de nós, ó Deus, aquilo que entristece o teu Santo Espírito. E que nós não caiamos na tolice de querermos nos esconder do Senhor. Mas que cada um aqui possa ter o seu coração avivado. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém.